Então, vamos lá fazer o braço, tá? Eu vou isolar esse braço. Uma coisa que eu fiz aqui, ó, depois para colocar o esqueleto, eu achei mais fácil de fazer e melhor de fazer removendo os braços, separando os braços da cabeça. Porque na cabeça vocês vão perceber que na hora que vocês criarem um envelope, a gente coloca músculo não, osso por osso para cada região. Então, se vocês têm os braços e a cabeça junto, vocês vão ter que acabar colocando ossos a mais na cabeça ou ossos no braço e é mais difícil de criar o VW. Na verdade, vocês vão criar todo o esqueleto e vão envelopar, mas é mais fácil de envelopar ele quando está tudo separado. Então, eu vou detachar aqui, posso criar um nome, né? Arms, que na verdade eu criei arms, e agora eu vou criar um VW para ele. Olha aqui. Então, olha lá, vamos ver como é que ele abriu. Olha só, o meu braço, ele já tá certinho. Talvez porque eu já tenha feito isso antes. Vamos resetar. Não adiantou nada, ele já tá certinho, igual. Mas então, qual é a ideia? Olha ali, ó. A ideia é, eu cortei. Vamos sacanear esse VW, então, vamos deixar ele no... vou colocar um VW qualquer para ele ficar zoadatsu. Vou colapsar. E agora vamos fazer de novo, tá? Então, vou colocar o VW aqui. E agora a gente vai criar, então, os seeds para os cortes, certo? Ó, eu criei meu corte aqui. Vamos criar o corte. Ó, eu posso isolar também. Antes de mais nada, eu vou isolar. Certo? Vou criar um corte reto aqui. E vou separar o meu braço. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar agora um polígono daqui. Vou vir no pelt. E olha lá, ele já abriu. Não abriu direito, então vou dar um pelt e ele vai abrir. Dou um commit. Vou observar como é que ele ficou. Ó. E se eu achar que ele tem alguma área que está repuxada ou que ele não está muito bom, primeiro eu vou tentar girar para melhorar aqui, ó. E vou dar um relax. Ó, muito melhor, porque ele estava todo repuxado, então agora os quadradinhos estão quadradinhos. Eu vou também aqui, ó, escalonar, porque eu gosto de enxergar os quadradinhos maiores. Ó. Tá? Então, tá certinho. Qual seria a outra forma de fazer isso aqui? Assim. Ó. Eu posso colocar. Só que ele cria os cimos da forma que ele quiser. Então, eu acho esse melhor. Certo? Eu adapto e tal. Antigamente eu fazia muito assim, mas agora com esse método aqui ficou bem mais fácil. Certo? Então, aqui, ó, fiz um. Agora eu vou fazer as mãos. Como é que eu faço a mão? Eu posso separar dedinho por dedinho, se eu quiser, tá? E abrir ele que nem o braço. Tá? Abro ele que nem o braço, da mesma forma. E depois eu abro a palma também da mesma forma. E aí eu vou soldando ele. Eu acho meio demais, assim. Eu me incomodo um pouco essa
essa ideia de abrir dessa forma. Vocês vão ficar com provavelmente a mesma quantidade de sims que eu, mas vocês podem fazer dessa forma. Eu prefiro, nesse caso aqui, fazer assim, ó. Eu venho cortando a mão. Ó. Aí tem que... O VW, pessoal, não é difícil, é extremamente trabalhoso, tá? É a mesma coisa do esqueleto. Ele não é difícil, tem algumas partes que a gente precisa entender um pouco da lógica dele, mas é trabalhoso, demora, né? Tem que ter um pouco de paciência. Não adianta que ele não faz automático. Tem alguns outros programas que vocês podem procurar na internet que fazem esse mesmo tipo de procedimento de abrir a textura. Vale a pena? Depende, cada um tem um workflow, cada um entende as coisas da sua maneira. Então, se vocês acharem interessante, vocês podem tentar. Eu prefiro, ao máximo, usar o mesmo programa, porque para mim é mais fácil. Ó. Aqui ele abriu, ainda tem aqueles problemas, igual a gente percebeu. Eu vou dar um commit, vou puxar essa mão para cá e vou dar um relax. Ó, vamos naquele primeiro. Olha ali, ó. Ele já abriu praticamente redondinho, algum detalhe ou outro que não ficou bom. Aqui, ó, eu poderia separar na mão, puxar um por um, eu posso selecionar meus vértices aqui, nesses pontos também, ó, só nesses pontos aqui, e tentar dar um novo relax, não tá funcionando, vamos ver se outros ajudam. Ó, esse aqui ajudou, mas foi extremamente forte, então não vale a pena. Eu posso tentar baixar um pouco. Não, continua não ficando bom. Então, às vezes é mais fácil aqui, ó. Na mão, vamos puxar, para não ficar um por cima do outro. Certo? Ó, vocês podem deixar bem próximos, mas não deixem um por cima do outro, porque vai prejudicar a textura de vocês. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Vem puxando, como eu falei, é um processo trabalhoso. Tá? Eu não vou puxar tudo aqui, eu já tenho isso pronto. Então, vocês entenderam a lógica, né? Olha só, a minha textura também tá muito pequena. A minha escala tá muito pequena, então eu vou... Ó, meus quadradinhos estão muito pequenos. Vou diminuir e já vou mais ou menos girando para a posição onde ela vai se encaixar, ó. A palma da minha mão vai se encaixar nesse intervalo aqui. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu percebo uma coisa, ó. Ou eu pego e coloco, já encaixo ela aqui, e aí eu vou ter metade da minha mão para cá e não vou conseguir encaixar o resto, então ele vai ficar para cá. Ou eu vou cortar essa mão aqui e vou jogar um pedaço e o outro. Cortar não vale a pena, eu posso emendar ela ali, tá? Isso está acontecendo por quê? Porque eu criei o seed, ó, um em cima e um embaixo. Um em cima aqui, né? Um embaixo aqui e tirei a palma, o que no vídeo fica melhor, certo? Porque eu enxergo a mão inteira e isso se eu estiver vendo de longe. Se eu estiver vendo de perto, eu tenho que ter todo um cuidado. Olha aqui, ó. E aí eu vou juntar. Então, o que necessariamente vai acontecer? Eu não vou conseguir encaixar o resto da minha mão aqui. Então, eu vou ter que juntar ele aqui, ó.
a parte de baixo da mão, certo? E ele vai ficar para cá e eu vou ter necessariamente, ó, um lugar onde esse seed continua. Aqui não vai ter mais. Ó, e aqui eu vou juntar também e vou vir mais ou menos até aqui. Esses aqui vão continuar, esse seed aqui vai continuar. Então, deixa eu mostrar para vocês, fica mais fácil. Aqui, pelt, tá? Commit, trazer para cá. Ó, e vou dar um relax. Certo? Agora eu vou juntar ali do lado, ó. Eu vou juntar desse lado aqui, porque a parte do dedão vai ser mais difícil de juntar. Claro que eu tenho que escalonar. Ó. Ah, preciso girar? Só se tu quiser, porque a hora que tu chamar por aqui, ele vai girar sozinho. Ó. Ah, mas aqui não ficou muito bom. Então, a gente pode, acho que girar nesse caso vai ser mais negócio. Não deixar ele pensar sozinho o que ele deve fazer. Ó. Então, eu já vou girar para encaixar mais ou menos, que aí na hora que eu precisar juntar, ó, na hora que eu for juntar, eu não preciso ter uma trabalheira enorme. Fiz bobagem aqui. Vamos pegar um aqui. Ó, eu vou pegar... Ai, porcaria. Vamos dar um stitch. Girou. Também é desse bem pequenininho, né? Faz sentido. Ó, vamos dar um... Porcaria. Vamos dar um stitch. Nesse caso, eu acho que vai ser mais fácil juntar vários ao mesmo tempo. Não vai pegar. Dos malhos, o menor. Aqui ficou até razoável. O minguinho eu não vou juntar todo, porque ele, pela posição, vai deformar, tá? Deformar não o minguinho, mas a textura. Então, olha ali. Eu poderia juntar aquele pedacinho ali, ó. Esse aqui sim. Tá? Mas aqui eu vou começar a puxar e ele vai ficar ruim, certo? Então, vocês entenderam? Olha aqui, ó. Aqui ficou aberto e aqui ficou aberto. Por quê? Porque essa zona aqui seria que encaixa aqui. E aí eu não consigo fazer isso sem prejudicar o meu UVW. Então, eu vou selecionar ele aqui, ó. Vou tentar dar mais um relaxinho para ver se ele se conforma, essas coisas aqui. Ali eu já falei para vocês que eu não vou arrumar, vocês podem arrumar porque eu já tinha feito ele antes. E olha lá, ó. Como é que tá? Certo? Então, eu fiquei com uma divisão aqui e por dentro dos dedos, o que não vai ser nada prejudicial, certo? Porque é por dentro dos dedos. Se vocês quiserem remover, depois naquele vídeo da descrição que eu falei para vocês, vai ter. Então, aqui eu vou mostrar um detalhe bem interessante para vocês. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um braço, tá? E aqui eu tenho outro. Porque eu fiz só esse braço. Mas eles são iguais, eu tenho que fazer tudo de novo. O que que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Primeiro, eu vou salvar esses UVWs. Esse UVW. Caso dê algum problema, eu tenho, tá? UVW. Agora, olha aqui, eu vou colapsar os meus objetos. Por quê? Porque a informação de UVW eu não perco quando eu colapso, tá? A menos que eu mexa muito no meu objeto e aí ele vai começar a destruir esse UVW. Então, vou deletar essa mão.
esse braço. Vamos chamar de volta o nosso personagem, certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso colocar um Symmetry. E agora eu só preciso ajustar o Mirror. Bem para o centro do meu personagem. Olha que barbada, tá? Só tem um outro porém, olha aqui, ó. Eu vou colapsar ele todo, certo? E vou colocar um novo Unwrap para vocês. E aí a gente vai observar uma coisa. Olha ali, ó. Só tem um UVW. Na verdade, temos dois, só que tá um por cima do outro. Então, ó, cliquei aqui e aqui, seleciono e arrasto, ó. Agora, eu posso dar um Pack UVs, ó, e colocar o melhor possível dentro desse quadradinho para fazer a pintura fazer a pintura depois lá no Photoshop, tá? Mas lembrem que ele tem que ficar dentro do quadradinho, porque senão ele não vai renderizar direito o render UV template, certo? Então aqui, assim a gente termina o braço. Eu já falei para vocês que eu vou colocar o outro vídeo na descrição para eliminar os seeds na textura. E no próximo a gente vai fazer a cabeça, tá? E depois, a partir desses vídeos, vocês conseguem desenvolver o resto inteiro. O cabelo só, que aí eu não ia estar criando um por um, eu simplesmente fiz o mesmo mapeamento daquele objeto geométrico e fui atachando para criar as mechas do meu cabelo, certo? O resto é tudo igual, tênis, roupa, é tudo igual, tá? Então, eu só vou fazer uma coisinha aqui, eu vou botar uma textura, ó. Eu posso deixar todo o meu personagem com checker, eu só vou botar uma textura aqui para vocês perceberem uma coisa. Olha só, quando eu crio, isso serve, por exemplo, para o ZBrush, tá? Quando a gente cria alguma coisa no ZBrush, que é para ser roupa, se tu não abrir o VW de uma forma assim, ó, que ela fique toda certinha a direção dessa roupa, vocês vão ter problemas. Por quê? Porque o tecido, ele tem um certo, ele tem como é que eu vou explicar? A trama do tecido, certo? Essa trama, ó, do tecido, opa, coloquei nos braços. A trama do tecido, olha aqui, ó, ela tem que se ajustar certinho. Se ela não se ajusta certinho, olha ali, ó, esse tecido que eu peguei é horrível, né? Mas se ela não se ajustar certinho, não vai parecer uma roupa. Ó, aqui a gente tem um problema. Eu não, pelo jeito, eu passei coisas aqui e não mapeei essa região. Aqui ficou certinho, ó, isso vocês têm que cuidar, tá? Mas olha só, a trama do tecido cai certinha. Então, ó, se eu colocar um jeans, por exemplo, ou qualquer outra coisa, jeans em camiseta fica ruim, mas qualquer outro tecido, ele vai... Se a textura de vocês estiver bem certinha, sem aparecer luz e sombra, ó, ele vai cair bem certinho, como se fosse uma roupa costurada, ó. Tá? Então tá, no próximo vídeo a gente vai fazer a cabeça.